Idi Amin, conhecido como Big Dad, por seus apoiadores, claro, e açougueiro por seus críticos, foi uma das figuras mais controversas da África durante o século XX, comandante de um governo que eliminou mais de 400 mil de seus cidadãos. Após a independência de Uganda, em 1962, Idi Amin passou a chefiar o exército e a marinha sob a presidência de Milton Obote. Porém, em 1971, graças a um golpe militar, Amin assumiu o poder e se transformou em um dos maiores déspotas da África, culpado pela morte de milhares de ugandenses. Seu estilo de governar era arbitrário, seu temperamento excêntrico, além de vingativo e violento. Expulsava imigrantes, sobretudo asiáticos, dizendo que Deus lhe havia dito para transformar Uganda em um país de homens negros. Alguns dizem que ele, inclusive, expressava certa admiração por Adolf Hitler. Muito se fala a respeito do seu comportamento errático e suas ações impensadas, ao ponto de muitos acreditarem que ele sofria de alguma doença mental. Inclusive, há rumores também a respeito de suas práticas bizarras, que iam desde promover rituais de sangue, massacrar a população e, inclusive, devorar carne humana. Comentava-se que Amin havia se rendido a costumes tribais, banidos há tempos, por serem imorais e obscenos. Ele fazia de conta que era um devoto muçulmano, principalmente para agradar seus aliados árabes. Mas, longe dos olhos de todos, patrocinava práticas rituais que envolviam sacrifício, tomar banho de sangue e fazer refeições de carne humana. Havia o terrível boato de que ele tinha vários filhos com empregadas e que mandava sacrificar os recém-nascidos, para então devorar o coração das crianças como forma de manter sua juventude e vigor físico. É claro, muitos desses rumores parecem exagerados, embora saibamos que Amin adorava consumir o coração de animais, leões, leopardos, afirmando que assim ganhava sua força e resistência. Havia relatos de seus ministros de que Amin se orgulhava de manter costumes núbios, entre os quais comer carne humana. Ele próprio teria dito uma vez que a carne humana era mais salgada do que a carne de leopardo. Os famosos banhos de sangue de Amin também eram fonte dos mais terríveis rumores. Há quem diga que ele possuía uma banheira de mármore Carrara que era preenchida com sangue humano para o seu deleite. Bom, esta figura instável rendeu até filmes e virou obra literária, baseado em um romance do mesmo nome de Giles Follen, O Último Rei da Escócia. Usa a história de um personagem fictício, de um médico, como fio condutor para retratar a Uganda durante a tomada do poder e o começo da ditadura de Idi Amin, que durou do golpe militar de 1971 ao exílio em 1979. O título vem do hábito real do africano de usar kilts. Idi Amin montou um regimento que tinha a vestimenta escocesa e se autonomeou com um título nobiliárquico. A performance de Forest Whitaker, em 2017, lhe rendeu o Oscar de melhor ator por sua interpretação do ditador de Uganda em O Último Rei da Escócia, segundo o longa do diretor escocês Kevin MacDonald. Esta foi a primeira indicação do ator, que ganhou vários quilos e aprendeu Swahili, uma das línguas oficiais do Quênia, de Ruanda, da Tanzânia e de Uganda. Vale lembrar também que o Swahili é uma das línguas de trabalho da União Africana e seus falantes nativos, os povos Swalis, são originários apenas das regiões costeiras do Oceano Índico.
Diferente de outros filmes sobre a África que vêm sendo feitos recentemente, como Hotel Ruanda, 2004, ou Diamantes de Sangue, 2006, O Último Rei da Escócia pega leve, quando o assunto é mostrar as barbaridades que aconteceram naquela região. Amin era um megalomaníaco que tinha prazer em extrair vingança contra seus desafetos e que não se poupava em derramar sangue. No dia 25 de janeiro de 1971, Idi Amin implantou em Uganda uma das ditaduras mais sangrentas do século XX. Com 1,90 m, 110 quilos, sua presença impressionava e intimidava. Sua atuação como pugilista na década de 60 também ajudava a dar essa impressão e a criar uma imagem de homem duro. Ele se dedicou ao boxe, tendo sido campeão de pesos pesados entre 1951 e 1960, quando poucos se dispunham a enfrentá-lo. Em 1971, após o golpe de Estado que derrubou Milton Obote, iniciou uma série de arbitrariedades que duraram 8 anos. Megalômano, declarou-se rei da Escócia, proibiu hippies e as minissaias. Ficou conhecido por debochar de vários líderes internacionais, inclusive cogitando mudar a sede da ONU para Uganda. Expulsou 40 mil asiáticos, descendentes de imigrantes do Império Britânico na Índia, e foi denunciado dentro e fora do continente africano por matar, segundo fontes, 100 mil pessoas durante seu governo. Embora saibamos que este número pode ser muito maior. Foi acusado de manter cabeças decepadas em frigoríficos, além de alimentar crocodilos com cadáveres e de ter esquartejado uma de suas esposas. Reza a lenda que o ditador e presidente de Uganda descobriu que sua ex-esposa, Kay, tinha um amante. Ele jurou vingança. Amin, imponente tirano governante vigente, ordenou que ela fosse assassinada, mas que sua morte servisse como um aviso para que ninguém mais ousasse desafiá-lo. Kay era filha de um respeitado sacerdote cristão, inteligente, bonita e articulada. Ela havia dado à luz vários filhos para Amin durante seu casamento. Na época, ela estava grávida, mas dessa vez o filho não era do ditador. E isso ele não podia suportar. Seu amante, um médico, ficou aterrorizado e planejou realizar um aborto, apesar de a gravidez já estar avançada. O que aconteceu a seguir não se sabe ao certo, mas os dois foram retirados de uma clínica particular e levados até um lugar onde acabaram mortos. Os corpos desmembrados do casal foram achados dias mais tarde em um necrotério da capital Kampala. Amin ordenou que os membros de Kay fossem costurados de volta no corpo, mas eles foram reposicionados invertidos, de modo que braços e pernas esquerdos fossem colocados no lado direito e vice-versa. Então, para coroar sua perversão, chamou os filhos para ver a própria mãe naquele estado e lhes disse: "Sua mãe era uma mulher má. Veja o que acontece com gente má." Depois disso, o nome de Kay passou a ser proibido e não deveria ser mencionado por ninguém. E essa é apenas uma das muitas histórias de terror do brutal tirano Idi Amin, de Uganda. Idi Amin nasceu em 1928 na tribo Kakwa, descendente dos orgulhosos núbios, que habitavam as terras na fronteira entre Uganda e o Sudão. Ele cresceu na província do Nilo Ocidental, entre o povo Kakwa, uma pequena tribo islâmica que se estabeleceu na região apenas algumas décadas antes. Quando criança e em sua adolescência, é relatado que ele recebeu pouca educação devido às oportunidades limitadas para os ugandeses do Nilo Ocidental. Idi Amin
era filha de um casal de tribos diferentes e até um tanto ou quanto incompatíveis. O pai, Andreas Niabiri, era um Kakwa, gente que veio da Núbia e das margens do Nilo Branco, e que depois de se instalar nas zonas que hoje fazem parte de Uganda e da República Democrática do Congo, foi duramente perseguida pelos Dinka. A mãe, Assa Aate, era Lugbara, um povo originariamente camponês que logo cedo se deixou cristianizar. Há relatos de que sua mãe, embora fosse educada nos preceitos cristãos, havia se tornado uma espécie de feiticeira que prestava serviços como adivinha e bruxa, especializada em rogar maldições. Muitos soldados, na época, vinham até a sua cabana para pedir proteção ou que ela lançasse uma maldição sobre algum inimigo. A mulher ganhou fama aconselhando, entre outras coisas, que os soldados devorassem a carne dos seus oponentes para que, assim, obtivessem sua força. Muitas tribos núbias tinham fama de beber o sangue dos seus inimigos e comer sua carne. Por isso, em Uganda, eles eram vistos com desconfiança. A mulher logo deixou o pai de Amin e se juntou com um cabo da Companhia Colonial de Rifles, um destacamento de soldados africanos que servia ao Império Britânico. Amin cresceu num quartel e se tornou um rapaz forte, que logo foi aceito no serviço militar, onde se tornou assistente de cozinha no Exército Colonial Britânico de Uganda. Ele era o tipo de soldado que os britânicos gostavam. Forte, alto e suficientemente educado para entender as ordens e cumpri-las sem fazer perguntas. Ele se tornou soldado em 1950 e se tornou parte de uma companhia de oficiais escoceses que o recrutaram para jogar rugby e lutar boxe. Subindo na hierarquia militar, ele conquistou o posto de Efendi, o mais alto disponível para soldados negros. Ele se converteu em um importante comandante militar, apesar de muitos de seus companheiros o considerarem instável e sádico. Durante a revolta do grupo Mau Mau, organização clandestina de um grupo étnico do Quênia, Amin foi enviado para resolver a situação. Sua técnica para interrogar inimigos envolvia castrar e fazer os soldados comerem os próprios genitais. Em uma ocasião, ele castrou 8 chefes tribais Kikuyos, até que o 9º concordou em encerrar o levante. Com o Uganda ganhando sua independência em 1962, o presidente da época, Obote, fez de Amin seu ministro da Defesa. Olha só. Meses depois, durante uma viagem oficial, o presidente acabou deposto por um golpe arquitetado pelo próprio Amin e com o apoio dos britânicos que acreditavam na época que, dado o seu histórico, ele seria favorável aos seus interesses na região. Porém, assim que assumiu, começou a executar soldados e outros opositores em quem ele não podia confiar. O povo, contudo, apoiava Amin, que tinha um discurso prometendo democracia e progresso. Mas, é claro, as coisas não seriam como ele havia dito. Para muitos, Amin não passava de um idiota egocêntrico governando uma nação subdesenvolvida e criando para si mesmo títulos como Senhor de todas as feras da terra e peixes do mar, ou conquistador do Império Britânico na África e senhor de Uganda. Contudo, o povo de Uganda logo entendeu que não havia nada de engraçado no estilo do seu governante. Amin deu início a uma campanha sangrenta de repressão contra tribos tradicionalmente rivais dos núbios e que não aceitavam seu governo. Ele perseguiu, massacrou e devastou vilarejos inteiros, com a desculpa de que estava realizando uma limpeza de inimigos do país.
De acordo com algumas reportagens, o próprio Amin conduzia muitos desses massacres, alinhando pessoas em fila e ordenando que fossem abatidas com metralhadoras. Ele fez acordos econômicos com nações estrangeiras, como Líbia e Arábia Saudita, obrigando a população a se converter ao Islã, que se tornou a religião oficial. Católicos e protestantes foram expulsos do país e igrejas foram saqueadas. Aqueles que se negavam eram exilados para a fronteira ou assassinados. Entretanto, o ditador chegou a ser recebido pelo Papa João Paulo VI, em 1975, como chefe em exercício da Organização da Unidade Africana. Havia rumores de que o tirano teria adquirido crocodilos do Nilo e que estes eram tratados como bichos de estimação. Amin gostava de jogar para ele seus inimigos e ouvir seus gritos desesperados. Ele ficou tão satisfeito com esse método de se livrar dos corpos, claro, que mandou importar centenas de crocodilos e soltá-los nos rios do país. Dali em diante, as vítimas do Estado não eram mais sepultadas, e sim jogados nos rios para que os répteis fizessem o serviço. Os pântanos e reservatórios ficaram repletos de cadáveres putrefatos, já que os animais não comiam carne apodrecida. Até mesmo o corpo do primeiro-ministro de Uganda acabou sendo encontrado nas margens do Lago Victoria. Idi Amin perdeu o poder em Uganda quando seu país foi invadido pela vizinha Tanzânia. A invasão acabou com 8 anos do seu regime rígido e imperialista. Porém, nunca se saberá ao certo quantas pessoas morreram durante a ditadura de 8 anos de Idi Amin Dada. As estimativas são tão pouco firmes que vão de 80 mil a 500 mil assassinatos e desaparecimentos. À medida que o país se atolou na corrupção e no caos, Amin começou a dar para si mesmo novos títulos, como presidente vitalício ou conquistador do Império Britânico, entre outros. No entanto, foi preciso esperar por 1977 e pela fuga de Henry Kemba para Londres. Ele fora o antigo homem de confiança do antigo presidente Obote, mas decidira, após o golpe militar, apoiar um novo governo, atingindo o cargo de procurador-geral e depois de ministro da Justiça do ditador Idi Amin. Henry Kemba publicou um livro chamado A State of Blood, ou Estado de Sangue, e revelou os horrores que aconteciam no país. Menos de um ano antes, no dia 27 de junho de 1976, já muita gente fora obrigada a abrir o Atlas para descobrir a exata localização da antiga capital de Uganda, Entebbe. O paizinho, como ditador Idi, ficou conhecido, liberou o acesso ao grupo de operações externas da Frente Popular para a Libertação da Palestina, que desviara o avião da Air France, que fazia o voo entre Tel Aviv e Paris, para que pudesse aterrissar no aeroporto ugandês. Na ocasião, 248 passageiros estavam a bordo. Em Entebbe, os passageiros foram separados em 2 grupos, divididos entre israelitas e não israelitas. Os sequestradores exigiram a libertação imediata de 40 palestinos presos em Israel e de outros 13 detidos em vários países em troca dos que estavam sob sua posse. Os serviços da inteligência israelita, Mossad, tomaram a decisão de intervir e o resgate foi feito numa operação que ganhou o nome de Thunderbolt. Como um raio, durante a noite, 100 comandos atacaram o aeroporto de Entebbe e levaram 102 dos raptados que continuavam em Uganda após uma semana de negociações. 3 pessoas morreram.
A Operação Entebbe foi um golpe terrível para Idi Amin, pois o ditador percebeu que não controlava as fronteiras do seu próprio país. 13 soldados ugandenses foram acusados de cooperarem com a organização israelita, a Mossad, e Amin matou 12 deles a tiro de pistola pessoalmente, assim dizem. Dada, o paizinho, já não era o homem popular que tomou o poder em 1971 e o povo de Uganda virou-se contra seu tirano. O exército dividiu-se e o general Mustafa Adrize, vice-presidente de Uganda, começou a organizar uma autêntica oposição. Em 1977, muitos membros do seu regime fogem e buscam um exílio em outros países. Então, em novembro de 1978, o vice-presidente Mustafa Adrize sofre um acidente de carro bastante suspeito e quase morre. O acontecimento gera uma grande revolta, acompanhada de motins por membros das Forças Armadas do país. E muitos desertores fogem para a Tanzânia. Uganda, então, inicia uma ocupação da Tanzânia e anexa um pedaço do país vizinho, iniciando a guerra Uganda-Tanzânia. O contra-ataque tanzaniano, porém, ganhou força em janeiro de 1979, quando se somaram o exército de Tanzânia, a Frente de Libertação Nacional de Uganda, UNLA, e diversos apoios internacionais. E em 11 de abril de 1979, o contra-ataque de Nyerere, presidente da Tanzânia, chega a Kampala, maior cidade de Uganda, e toma a cidade. O ditador, Idi Amin, fugiu para a Líbia e depois teve que arranjar outro esconderijo quando Muammar Gaddafi o expulsou do país. Na sequência, ele foi para o Iraque e, finalmente, se exilou na Arábia Saudita, onde viveu com seus assessores. Depois de exilado, ele nunca mais voltou para Uganda e morreu em 2003, aos 78 anos, após um período em coma no hospital de Jeddah, depois de ter sofrido insuficiência renal. Até a próxima.